mais um texto, mais uma evidência, né, de que o Adventismo, Ellen White, eles levam a questão do sábado para salvação. E sim, óbvio, né, o decreto dominical já é um grande exemplo, na verdade é o maior exemplo de que sábado é para salvação, porque eu desconheço você chegar no céu com a marca da besta, né? Mas, no meio de tantos documentos, em muitos documentos, muitas passagens ali da história de Ellen White que valem a pena ser citadas. E uma delas aqui eu separei para o vídeo de hoje, porque me chamou a atenção um vídeo que eu coloquei aqui no Shorts do Rodrigo Silva, falando que ele guarda o sábado, o outro lá guarda o domingo, e aí todo mundo vai estar feliz no céu. Algo que contradiz diretamente o que o Adventismo prega. Contradiz diretamente o que o Adventismo, aliás, contradiz o que o próprio Rodrigo Silva prega nas igrejas adventistas por aí. Basta olhar na internet. Mas na frente das câmeras, nos podcasts, ele é uma pessoa muito flexível com relação à doutrina da igreja dele, ao que ele acredita, né? Bom, dito isso, eu vou mostrar para vocês uma passagem de Ellen White, ela mesma descrevendo, são palavras dela, não tem nada a ver com a gente. A referência vai estar no fim da tela para você ler também, para que você veja como Ellen White tratava as pessoas que não guardavam o sábado, como ela tratava as pessoas que se consideravam estar salvas e como ela tratava as pessoas que consideravam que o fato de não guardar o sábado não interferia na salvação delas. Olha só que contexto interessante. Então, ela teve um diálogo com uma mulher que não era adventista, diga-se de passagem, e esse diálogo aconteceu e está registrado para quem quiser ler. Então, o texto vai estar na tela, eu vou ficar do lado e você acompanha o texto do lado direito, tá bom? Vamos ao primeiro texto, é um texto curto, não é um texto longo, mas a gente vai passando por eles de forma pausada, quebrada, né? Para que você tenha a leitura aí com toda a qualidade possível. Vamos lá. Ellen White disse: o irmão Farman falou ao povo pela manhã. Fiz uma visita a Emma Morrison, filha da minha irmã. Encontrei-a sozinha, mas logo seu marido e o filho dele, que é casado, chegaram de Salem. Tivemos uma breve visita. Esse é o começo da história, tá, gente? Começo do contexto aqui de onde a gente vai tirar essa passagem histórica de Ellen White. Isso aconteceu, a descrição, no domingo, dia 14 de dezembro de 1890, em Danvers, Massachusetts. Então, é uma cidade, um bairro, uma região ali de Massachusetts, e tem uma das áreas, né, vamos dizer assim, mais fortes no período do Adventismo do sétimo dia na região de New England. Então, é histórico ali a região, todos nós sabemos disso. Então, está acontecendo lá, 1890. Lembre-se, Ellen White morreu em 1915. Então, nós estamos ali já chegando, ela já estava chegando na última curva ali da vida dela, tá? Então, ela fala que ela estava ali, o irmão Farman falou ao povo pela manhã, provavelmente foi uma pregação, né? E ela fez uma visita a uma pessoa chamada Emma Morrison, a filha da irmã dela, e no final das contas ela encontrou com outras pessoas que chegaram nessa residência onde ela estava, ok? Segue para o próximo. Continua a história. Falei na reunião missionária sobre a importância do trabalho da colportagem. Também falei extensamente à tarde, às 2h30. Fiquei feliz em ver Charlie Morrison, sua esposa Emma, e seu filho como ouvintes atentos da palavra. Falei com base nas palavras encontradas em João 3, de 1 a 4. A igreja adventista do sétimo dia estava cheia. Muitos de outras denominações e dos adventistas do primeiro dia estavam presentes e todos ouviram com profundo interesse, e o Senhor me deu a palavra e fervor e poder para dirigir-me ao público. Então, mais um trecho, continuação da história aqui para vocês, dizendo que ela estava em atividade, plena atividade, nessa região, nessa cidade, e ela estava pregando aqui, no caso, numa igreja adventista do sétimo dia. E uma parte interessante de citar é que haviam adventistas do primeiro dia, no caso, adventistas que guardam o domingo, ou guardavam o domingo, nessa situação, e que estavam visitando uma igreja adventista, no caso, do sétimo dia, onde ela estava pregando. Okay? Então, aqui ela falou que pregou de João 3, de 1 a 4,
e que a igreja estava atenta, incluindo pessoas adventistas do sétimo dia e pessoas não adventistas também. Continua o contexto. Ela continua a história. Ellen White, plena atividade, missionária adventista nessa região. Após a reunião, no caso que ela citou anteriormente, uma irmã, que não era adventista do sétimo dia, ela ressalta isso, dirigiu-se a mim com gentileza e cordialidade e perguntou se eu achava que ela poderia ser salva sem guardar o sábado. Respondi: se a luz lhe foi apresentada sobre a questão do sábado, você deve examinar bem as Escrituras. Ela disse: estou disposta a guardar o sábado, se o Senhor me mostrar. Olha que interessante, então, essa aproximação dessa moça. E essa moça, provavelmente, como a própria Ellen White disse, não sendo adventista, tinha questionamentos com relação à guarda sabática. E ela foi bastante direta na pergunta. Veja a pergunta: se ela poderia ser salva sem guardar o sábado. Bastante direta a pergunta. Ellen White foi clara: olha, se a luz lhe foi apresentada sobre a questão do sábado, você deve examinar bem as Escrituras. Se alguma vez você chegou a essa informação de guardar sábado, examine as Escrituras. Vá pesquisar, vá estudar as Escrituras. Primeira resposta de Ellen White, primeiro posicionamento, foi esse. E a moça disse: estou disposta a guardar o sábado, se o Senhor me mostrar. Muito bem. Olha, se a conversa terminasse aqui, nesse momento que nós estamos aqui na história, se terminasse aqui a história, não haveria absolutamente nada para falar de Ellen White, nada para falar dessa moça, absolutamente nada. Aliás, esse vídeo nem aconteceria. Conversaram, chegaram num acordo e falaram: olha, vai pesquisar na Bíblia. Se Deus falar com você que você tem que guardar o sábado, você guarda. Se não, e ela foi clara nesse ponto, né? Vai examinar as Escrituras. Mas o diálogo continua. Vamos lá. Mas, Ellen White falando, mas, tem esse mas aqui, é muito interessante. Mas, Ellen White falando, eu disse, o Senhor, Ellen White falando, o Senhor já lhe mostrou sua vontade em sua palavra. Ele não falará com você em voz audível, quando a luz está ali revelada em linhas claras. Cabe a você, com desejo sincero de conhecer a verdade, perguntar: que dizem as Escrituras? Então leia com os olhos de entendimento abertos, pronta para ver os primeiros raios de luz que brilham da palavra e com uma mente disposta a aceitar as Escrituras, mesmo que entre em conflito com suas opiniões anteriores, com os costumes e tradições há muito estimados. Então, você percebe, né? No clima anterior, ela falou assim: olha, irmã, vai lá, leia a palavra, vai examinar as Escrituras. Aí ela falou: não, mas peraí, não vou perder essa oportunidade. Assim, olha, é o seguinte, Deus não vai falar com você, você não vai ouvir a voz de Deus assim, de forma audível, falando com você não vai ter essa experiência. Ninguém mais tem a experiência que a Ellen White tem. Ninguém pode mais ter. Deus não fala com mais ninguém, só fala com ela, entendeu? E aí ela fala: bom, você não vai falar com você em voz audível, vai procurar, porque na Bíblia está escrito que você deve fazer isso. Que dizem as Escrituras, Ellen White disse. Então leia com os olhos de entendimento aberto. Aí ela vai lá e corre toda uma linha de regras assim. Pô, a conversa mudou. Você saiu de vai lá examinar, peça a orientação de Deus, pra vai lá, Deus já falou, tá na Bíblia, não sei o que lá. Tá aqui toda a situação. Beleza, continua a conversa. A antiguidade das opiniões, ou o que você pensa, ou o que você pratica há muito tempo, não as estabelece como verdade. Tudo aquilo que temos amado e estimado deve ser abandonado de imediato se a palavra de Deus nos revelar que não é verdade. A verdade deve tomar o lugar do erro, pois o erro nunca santificará a alma. Ela pareceu abalada em sua mente, descreve Ellen White, como se as palavras ditas tivessem tornado insegura a permanência em sua posição atual. Bem, disse ela, agora é a moça falando. Bem, disse ela, que diferença faz se eu não guardar o sábado? Eu estou salva. Ou ela disse, estou salva. Que diferença faz então, Ellen White, não guardar o sábado? E a mulher chega e dá um testemunho para Ellen White. Ela dá um testemunho na frente dela. Ela fala para Ellen White: irmã, que diferença faz eu guardar o sábado? Eu estou salva. Olha só como a mulher se aproxima.
Interessante, né? E olha o que Ellen White disse, dentro do contexto dos manuscritos dela. Ellen White disse, depois da parte estou salva. Ela disse o seguinte, pobrezinha. Interessante esse adjetivo que Ellen White utilizou, né? Pobrezinha. Pobrezinha. Ela revela que está longe do reino dos céus, enganando-se ao raciocinar que pode transgredir a lei de Deus e ainda assim ser salva na transgressão. Opa. Peraí. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Peraí. Eu ouço de pastores adventistas pelo Brasil inteiro na internet. Não, Ellen White nunca disse que sábado é para salvação. Aquela coisa de guardar o sábado importa em salvação, vocês tiram do contexto. É a guerra do contexto agora. Agora da internet, pastores adventistas estão tentando descobrir o que é contexto. É a guerra do contexto agora. Bom, está escrito aqui. Ellen White foi bastante clara. A mulher se aproximou dela e disse o seguinte, bem, disse ela, que diferença faz se eu não guardar o sábado? Eu estou salva. Em outras palavras, o que essa senhora está dizendo para Ellen White, na frente de Ellen White, na cara dela, está dizendo o seguinte, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Eu estou salva. Essa foi a afirmação que ela fez para Ellen White, na cara dela. A Ellen White vem e fala, olha o termo que a Ellen White usa para definir uma pessoa que disse para ela que estava salva, mas que não guarda o sábado. Pobrezinha. Uma tonalidade bem interessante, né? Uma pessoa assim, tão caridosa, né? Tão profetiza, mensageira de Deus. Não é verdade, adventista? Muito bem. Ela disse pobrezinha. Ela revela que está longe do reino dos céus, enganando-se a raciocinar que pode transgredir a lei de Deus e ainda assim ser salva na transgressão. Portanto, não há salvação na ausência, na transgressão da guarda sabática. Não há salvação. Está claro aqui, ela revela que está longe do reino dos céus. Vamos continuar. Disse a ela, agora Ellen White, falando que disse para ela, disse a ela que isso não era possível. Peraí, o que não era possível, adventista? Vamos voltar aqui. Ela disse, eu estou salva, está aqui. Ellen White disse para ela no trecho seguinte, disse a ela, isso não é possível. Ela não estava salva enquanto andava contra a luz da verdade. A conversa saiu, gente, de irmã querida, depois do sermão, depois da mensagem, imagina depois do culto, você encontra Ellen White. Ellen White fala assim, irmã querida, vai visitar, vai lá, visite a palavra de Deus, estude, olha a palavra de Deus. E Deus vai abrir sua mente, teu coração. E se Deus te mostrar a verdade? Agora a coisa já virou. Não, estou salva. Não. Você não está salva, não. Coisa nenhuma. Disse a Ellen White, que isso não era possível, estar salva. Que história é essa? Ela não estava salva enquanto andava contra a luz da verdade. Continua. Essa irmã, agora é comentário dela. Essa irmã que declarou estar salva, presta atenção, adventista. Presta atenção, pastor adventista. Antes de ficar enganando seus membros, falando que Ellen White não fala que guardar sábado é para salvação. Essa irmã que declarou estar salva, fazia essa afirmação sob a convicção de que deveria guardar o sábado do quarto mandamento, mas estava tentando evitar o assunto ao afirmar que estava salva, mesmo desconsiderando abertamente os mandamentos de Deus. Agora Ellen White já consegue entrar na mente da irmã, da mulher, já consegue ali decifrar o coração, a mente, os pensamentos. Ellen White começa a usar os poderes mágicos dela. Continua. Essa é a ilusão que paira sobre a mente humana. De que há santificação e santidade fora da verdade. Ser salvo na transgressão consciente da lei de Deus é simplesmente uma impossibilidade. Portanto, volto a dizer aqui, novamente, não existe salvação se você não guardar o sábado. Já está falando aqui. Não tem. Essa ilusão, ela chama de ilusão. Essa é a ilusão que paira sobre a mente humana, de que há santificação e santidade fora da verdade. Ser salvo na transgressão consciente da lei de Deus é simplesmente uma possibilidade. Quando a luz vem revelando a verdade, luz... Quem que é a luz menor na igreja adventista?
Quem que é a luz menor? Né? Quando a luz vem revelando a verdade, essa verdade deve ser aceita a qualquer custo para o eu. Então, contra qualquer coisa que você já tenha pensado, considerado, o que ela chama de a antiguidade das opiniões. Ela chamou no parágrafo anterior. Finaliza. Muitas almas enganadas existem no mundo que alegam santidade e pureza, mas odeiam a menção dos mandamentos de Deus. Então, aqui, mais uma evidência, existe uma montanha de evidências. Mas aqui é mais uma, para você ver como Ellen White lidava com pessoas com relação à guarda de sábado e salvação. Não tem. Ela foi clara aqui, ó, não existe. Ela falou assim, disse a ela, Ellen White falando, isso não era possível. Ela não estava salva enquanto andava contra a luz da verdade. Que luz da verdade? Qual foi a pergunta dela no começo? Se a luz lhe foi apresentada, desculpa, aqui em cima, com cordialidade, achando que poderia ser salva sem guardar o sábado. Aqui, ó, na quarta linha, na terceira linha, e perguntou se eu achava que ela poderia ser salva sem guardar o sábado. A conversa desenrola, gente. A conversa desenrola e a resposta está aqui, ó. Lá no começo, lá no final do terceiro parágrafo, disse a ela que isso não era possível. Então, a resposta de Ellen White para a pergunta lá de cima, se era possível ser salvo sem guardar o sábado, está aqui, ó. Ela disse, não era possível. Ela não estava salva enquanto andava contra a luz da verdade. Ficou claro, Adventista do Sétimo Dia? Ficou claro, pastor? Pastor Adventista, você que pulou essa aula no seminário, seu professor de historicismo adventista provavelmente não mostrou isso para você, e aí você foi para o púlpito da sua igreja local, da igrejinha do bairro, e está pregando aí que Ellen White não defendia a salvação do sábado. Ô, pastor, bora voltar para a sala de aula, né? Vamos lá. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu estou mostrando mais uma historinha bonitinha de Ellen White para você. Porque o Rodrigo Silva vai totalmente na direção a favor do que a moça disse para Ellen White. A moça que fala para Ellen White disse, eu estou salva, que diferença faz se eu guardo sábado ou domingo? Essa foi a defesa da moça, certo? Por quê? O Rodrigo Silva está do lado da moça, não está do lado de Ellen White. Rodrigo, como é que você está falando isso? Como é que você pode dizer um absurdo desse? Rodrigo Silva contra Ellen White? Óbvio, tá aqui, ó, vou mostrar um vídeo para você agora. A minha teologia, seja ela qual for, ela vai me levar para o mesmo céu que você? Como é que você vê isso? Eu entendo assim, eu tenho a minha convicção doutrinária, teológica, eu não a relativizo. Eu tenho a minha convicção doutrinária, teológica, eu não a relativizo. Mas nessa convicção doutrinária, o meu papel é testemunhar para você. Não convencer você, não acusar você, não ser um advogado de Deus. E saber que, se eu chegar lá no céu, guardando o sábado, e você chegar no céu guardando o domingo, que legal! Se eu chegar lá no céu, guardando o sábado, e você chegar no céu guardando o domingo, que legal! O que eu não quero é ir pro inferno. Então, eu não vou deixar de guardar o sábado, porque o outro acha que não deve guardar o sábado, porque senão eu estou indo contra a minha consciência. Mas eu não vou achar que o céu é só para os guardadores do sábado. Baseado nesse vídeo, você pode ver simplesmente uma coisa básica. Rodrigo Silva está dizendo com todas as letras que se você guarda o domingo, se você guarda o sábado, vamos estar todos juntos no céu, tá? A Bíblia manda que guardemos o sétimo dia, que é o sábado do Senhor nosso Deus. Roma acabou de expedir uma carta apostólica chamada Dies Domini, conclamando a todos os cristãos que peçam às autoridades para tornarem o domingo um holiday oficial, um dia de guarda oficial. Nabucodonosor vai erguer de novo a estátua dele. E quando você tiver que perder o seu green card, a sua cidadania, os seus dólares, o seu posto, pela fidelidade a Deus, você terá fé para isso? O que a palavra de Deus, a Bíblia, apresenta sobre dias de guarda. Vamos lá? 5 versos, rapidinho para vocês. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a plena certeza em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus também. Então, Romanos 14, de 5 a 6. Próximo verso para você, verso que você já conhece.
Talvez adventistas nunca tenham visto esses versos, tá? Mas se for a sua primeira vez vendo esse verso, adventista, culpe o seu pastor. Vamos lá. O que a palavra de Deus apresenta sobre o dia de guarda? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Lembre-se, festa, ou de lua nova, ou de sábado, são 3 coisas completamente diferentes. Dias de festa, dia de lua nova, ou dia de sábado. E os sábados, no caso, são sábados semanais, tá? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, no verso anterior, ninguém faz diferença, um faz a diferença de um dia do outro, outro julga iguais todos os dias, cada um tem certeza na sua própria mente. Aqui ele fala todos os dias. Aqui ele fala dia a dia, pode ser sábado, domingo, qualquer dia. Aqui ele já é mais específico, ele fala sobre sábados, tá? Vamos pro terceiro. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Olha que interessante, né? Dias, meses, tempos, anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Interessante. Gálatas 4, de 9 a 11. Penúltimo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Escravidão do quê? Escravidão da lei. De Cristo vos desligastes. Como assim? De Cristo vos desligastes? Como que a gente se desliga de Cristo? Vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Olha que interessante isso. Então você quer ser justificado pela lei? Vai lá. Vai lá se justificar pela lei. Não, eu guardo o sábado. Eu guardo o sábado. Como se isso te tornasse melhor do que qualquer outra pessoa. Não é verdade? Procurais justificar-vos na lei, vós que tentais fazer isso. Fazer o quê? Contar a consequência. Da graça decaístes. A graça não consegue te atingir. Porque você bate no peito e fala que guarda os mandamentos. Então para que você precisa da graça? Não é verdade? Vamos por último aqui. Digo, porém, muita gente, né, fala, né, voltando aqui rapidamente, muita gente fala que, não, então se eu posso, eu não vou guardar o sábado, eu posso matar, roubar, adulterar, mentir, né, quebrar todos os outros mandamentos, então eu estou liberado para fazer isso. Olha a resposta que a Bíblia dá pra gente. Gálatas 5, 16 e 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E é esse o grande problema, essa chave que prende o Adventista do Sétimo Dia naquela rodinha de camundongo. Por quê? Porque se eles são selados com o sábado, se o sábado é o selo de Deus e não o Espírito Santo, o que acontece? A guarda dos mandamentos é a forma como a igreja apresenta a justificação ocorrendo. Mas a gente não prega que a justificação é pelas obras no púlpito. Realmente, a igreja não prega isso no púlpito. Eles não pregam isso. A prática adventista do sétimo dia prega isso. A prática adventista. O púlpito é bonitinho, é limpinho ali, eles falam sobre graça, coloca um monte de texto de Ellen White que fala sobre a graça. Na prática adventista, não. Na prática, não. Na prática adventista é Tiago 2. Prática adventista é Tiago 2. Caiu em um, cai em todos. Caiu em um, cai em todos. Eles usam Tiago como referência. Agora, Paulo está dizendo aqui o seguinte, se você é selado não com o sábado, com o selo sabático, se você é selado com o Espírito Santo, o que acontece com você? Olha só. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Que significa o quê? Se você é selado com o Espírito Santo, você é protegido contra a guerra que a carne faz na sua vida todos os dias. E é uma luta. Por quê? A luta é, a carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita, briga contra a carne. É uma guerra, um conflito. Mas o adventista acha que ele vai segurar as duas tábuas da lei e ele vai ficar ali brigando contra a carne. Ele vai conseguir brigar contra a carne. Segurando ali as duas tabinhas da lei ali, ele vai segurar. Não, vou me justificar.
Senão é o sangue de Cristo, é a cruz de Cristo e o selo do Espírito Santo que faz o trabalho. Mas o aviso está para os adventistas, o aviso está aqui, ó. O aviso para o adventista do sétimo dia está aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Está aqui, ó. Gálatas 5:16 a 18. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração para todos vocês.